Reaction! Yeah! She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Sing it! Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série O que Aconteceu, e hoje estamos aqui para falar sobre o que aconteceu a Liam Payne, dos 1D. Enquanto ex-Directioner, porque eu era sim fã deles, eles estavam muito famosos quando eu estava na minha pré-adolescência e adolescência também, portanto, obviamente eu era fã também. É um vídeo muito difícil de gravar, mas eu acho que é necessário porque temos de falar das controvérsias em que ele esteve envolvido, temos de falar de saúde mental, de falar da falta de privacidade que celebridades têm e, enfim, isto é tudo horrível, um choque inesperado. O Liam, infelizmente, como muitos de vocês já devem saber, faleceu no dia 16 de outubro deste ano com apenas 31 anos, portanto, como eu já disse, verdadeiramente um choque para o mundo inteiro. Eu acho que é sempre triste quando uma pessoa jovem falece porque não é assim que as coisas deviam funcionar. E vamos também abordar a controvérsia com a sua ex-noiva, Maya Henry, porque isso também é extremamente necessário. Liam James Payne nasceu a 29 de agosto de 1993 em Wolverhampton, que fica na Inglaterra. Em 2010 ele participou no The X Factor e foi posto numa banda pela Nicole Scherzinger. Muitas pessoas acham que foi Simon Cowell, não foi apenas o Simon Cowell. A ideia de formar uma banda foi sim do Simon Cowell, no entanto, quem escolheu os rapazes para estarem nessa boy band foi a Nicole Scherzinger, portanto, Nicole, para sempre grata. Como eu vos disse, em 2010 ele participou no The X Factor, tal como o Harry, o Niall, o Louis e o Zayn. A banda foi um verdadeiro sucesso com o seu primeiro single, What Makes You Beautiful, a ficar completamente viral em 2011. Toda a gente os adorava, era uma loucura gigante e só quem viveu durante essa altura percebe o impacto e a loucura total à volta de todo o mundo que foi quando eles cantavam, quando eles faziam o que quer que fosse. Era sempre, sei lá, eu nem sei explicar, eles eram um fenómeno. Os concertos deles esgotavam em horas, às vezes menos do que uma hora, só para vocês imaginarem. Eles participaram na abertura dos Jogos Olímpicos, eles ganharam inúmeros prémios, mas obviamente com a fama vêm também coisas menos boas e eles desde muito jovens perderam toda a sua privacidade. Portanto, eles sempre sentiram muita pressão e sempre sentiram que não tiveram uma vida normal e ainda que eles tenham adorado as digressões, tudo aquilo que eles fizeram em conjunto, também ao mesmo tempo desejavam que tivessem tido uma vida um bocadinho mais normal. Eu vou-vos dizer, era uma loucura. As Directioners, eu incluída, éramos doidas por eles. Eles lançavam merch, nós comprávamos. Eles lançavam um videoclipe, nós víamos o videoclipe 1000 vezes para eles terem o recorde mundial de visualizações em 24 horas no YouTube. O meu favorito era o Harry, enfim. Eu sei que as músicas deles não são para todos, eu sei, tenho perfeita noção. Infelizmente, a banda terminou em 2016 e antes disso o Zayn já tinha desistido de fazer parte dos One Direction e obviamente só com 4 membros o 1D já não parecia 1D. Eu lembro-me de chorar imenso quando o Zayn saiu da banda, mas enfim. Depois dos 1D se separarem, o Liam em 2016 decidiu seguir uma carreira a solo. Agora, nem todas as carreiras a solo deles foram um sucesso, sendo que as mais conhecidas são, obviamente, a carreira do Harry e do Zayn. Eles provavelmente têm as músicas mais conhecidas de todas. Ele também começou uma relação com a cantora Cheryl Cole, que na realidade foi parte do painel de juízes no The X Factor quando ele participou e quando formaram os One Direction. Mas pronto, eles iniciaram uma relação e tiveram um filho que atualmente tem 7 anos e que se chama Bear, o que traduz para urso em inglês ou em português. Em 2018 ele começou uma relação com uma mulher chamada Maya Henry. E esta relação é mesmo muito importante e vocês mais para a frente vão perceber porquê. O relacionamento deles tornou-se público em agosto de 2019 e em agosto de 2020 o Liam
pediu-a em casamento com um anel de 3 milhões. Depois do noivado, eles acabaram e voltaram e acabaram e voltaram até que acabaram definitivamente em 2022. Ele, ao longo dos anos, esteve envolvido em várias controvérsias, sendo uma delas a forma como ele falou sobre os One Direction e sobre os membros da banda, nomeadamente ele foi a um podcast com o Logan Paul em que ele disse que na realidade nunca gostou muito do Zayn e as pessoas acharam muito estranho ele dizer isso, até porque do ponto de vista das Directioners ele era a pessoa que unia a banda, ele era a pessoa mais calorosa, a pessoa mais carinhosa, mais envolvida, que mais gostava de falar com os fãs. Ele era mesmo uma pessoa que parecia que unia tudo. E de acordo com os membros da banda, de acordo com o Harry, o Niall, o Lee e o Zayn, ele era mesmo uma pessoa que estava sempre pronto para ajudar, que estava sempre lá com um sorriso, não interessava o quão difíceis as coisas poderiam ser, ele estava sempre lá a apoiar todos. Portanto, quando ele disse que não gostava muito do Zayn, toda a gente estranhou. Ele, mais para a frente, pediu desculpa em relação a isso e disse que não formulou a frase da melhor maneira e que obviamente gostava do Zayn. Ele também teve muitos problemas depois da banda se separar e eu acho que quando a banda se separou foi muito mais difícil para ele do que para os outros. Não quer dizer que não tenha sido difícil para todos, claro que foi, mas eu sinto e sempre senti que foi muito mais complicado para ele porque ele estava muito mais envolvido e muito mais excitado com tudo dos One Direction. Ele começou a abusar muito do álcool e também de drogas. Não só isso, mas ele também começou a demonstrar muitos problemas a nível mental e ele chegou até a admitir que não estava bem no ponto de vista mental e que, portanto, era muito complicado para ele. Para além disso, ele também tinha um comportamento um bocadinho estranho em eventos públicos com fãs. Não estou a dizer que ele se aproveitava dos fãs, mas essencialmente o comportamento que ele tinha em público era o comportamento de uma pessoa embriagada. Agora, passando para a controvérsia da Maya Henry, que é uma controvérsia muito recente, começou este ano e ficou muito mais conhecida nas semanas antes da sua morte. Muito resumidamente, Maya Henry, em maio deste ano, ou seja, em maio de 2024, lançou um livro que ela própria escreveu. Este livro, quando saiu, muitas pessoas começaram a especular que, na realidade, falava sobre a relação dela com o Liam. Isto porque as personagens principais eram um cantor muito conhecido que se apaixonava por uma modelo e isso era um paralelo direto ao tipo de relação que eles tinham, porque ele era cantor e ela era uma modelo. Eu não li o livro, mas eu já vi aquilo que as pessoas falam sobre o livro e essencialmente menciona uma relação muito tóxica que é visível ao longo do livro. Até houve uma parte em que a personagem principal, a modelo, acaba por engravidar e o seu namorado, o cantor, força a ter um aborto. A personagem principal, ou seja, a modelo, também ao longo do livro sente-se muito culpada porque sente que era responsável pelo comportamento e pela saúde mental do cantor e, portanto, qualquer coisa que ela fizesse, ela sentia-se mal porque tinha medo que ele acabasse por tirar a sua própria vida. Ok, então durante muito tempo apenas se especulava de que o livro era mesmo sobre Liam. No entanto, no início de outubro, Maya acabou por revelar que o livro era mesmo baseado na relação deles, os dois. Então aí as pessoas começaram a virar-se mesmo contra o Liam, foi uma onda de ódio gigante. Eu não estou a dizer que a culpa é dela, atenção, a culpa não é dela. Sendo ela uma vítima, ela tem todo o direito de expor aquilo que lhe aconteceu. Ela também acabou por revelar que o Liam tinha mesmo muitos problemas com álcool e drogas e que era muito difícil estar numa relação com ele porque ele ficava com um comportamento muito imprevisível e que a assustava bastante. Ele foi de férias para a Argentina com a sua namorada Kate Cassidy. Eles já estavam juntos há exatamente 2 anos. Começaram a namorar em outubro de 2022, portanto fizeram 2 anos agora. Eles foram à Argentina, ele chegou até a assistir a um concerto do Niall, portanto ele era conhecido por ir aos concertos de todos os seus colegas. Portanto, ele ia aos concertos do Niall, do Louis, do Harry, do Zayn, ele ia aos concertos de toda a gente e publicava sempre quando ia, mostrava-se super apoiante. Então ele foi ao concerto do Niall, falou com o Niall, esteve com o Niall. Kate depois acabou por voltar
para a Flórida sozinha e deixou Liam na Argentina porque, de acordo com ela não gosta de estar muito tempo num sítio. As férias deles na Argentina eram supostas ter apenas durado 5 dias e eles já lá estavam há 2 semanas, pelo que ela quis voltar para casa. E infelizmente pouco depois, no dia 16 de outubro de 2024, o Liam acabou por falecer. Ele estava sozinho no seu quarto, já saíram fotos, já foram publicadas fotos do quarto dele e do estado em que estava. Vocês podem ver droga, vocês podem ver a televisão partida, montes de coisas partidas, o quarto todo numa reviravolta. Foi feita uma chamada dos trabalhadores do hotel para a polícia a dizer que havia um hóspede que estava com um comportamento muito errático, com um comportamento muito assustador e que podia ser um perigo para a própria vida desse hóspede. Obviamente eles não disseram o nome, mas supõe-se que o tal hóspede seria o Liam. Ele acabou então por cair do 3º andar da varanda do hotel em que ele estava alojado na Argentina, em Buenos Aires. Obviamente isto chegou a mim como um choque, porque eu não estava nada à espera. Ele era muito novo, eu era fã dos One Direction, não acompanho tanto as carreiras a solo deles como acompanhava a carreira deles enquanto grupo, enquanto banda. No entanto, fica sempre aquela coisa no coração, sabem? Eles foram uma grande porção da minha vida, foram mesmo um fator importante na minha adolescência e, portanto, isto foi uma coisa que nós não estávamos mesmo à espera. É óbvio que a Maya é uma vítima, e isso é uma coisa mesmo muito infeliz. No entanto, eu quero relembrar-vos que nós também podemos ficar de luto pela pessoa que nós conhecemos, por ele enquanto adolescente. Óbvio que nós podemos ficar tristes porque nós perdemos essa pessoa dos One Direction. A pessoa mais atual pode já não ser a mesma e isso acontece. Infelizmente foram partilhadas fotos do corpo dele e isso é uma coisa verdadeiramente horrível de pensar, porque ele tem um filho de 7 anos e eu penso no filho que perdeu o seu pai e que adorava o pai. O Liam falava pouco dele porque eles não queriam manter a vida do filho assim no público. No entanto, ele falava com muito amor do filho. Enfim, é uma história muito triste. Maya Henry, eu espero que ela não se sinta culpada. Ela não teve culpa daquilo que aconteceu. Isto foi muito coincidente com o relato dela, sim, mas enquanto vítima ela tem todo o direito de expor aquilo que lhe aconteceu. Obviamente nós não conseguimos controlar as ações dos outros e ela não conseguia prever aquilo que ia acontecer, portanto eu só espero que ela esteja bem e que receba a ajuda de todas as pessoas à sua volta para que ela consiga recuperar tanto do abuso como daquilo que vai acontecer agora. Para a sua atual namorada, Kate Cassidy, eu também espero que ela não se sinta culpada pelo que aconteceu. Ela apenas queria regressar a casa, ela não tinha forma de saber que isto ia acontecer. É mesmo com um pesar no coração que isto está a ser relatado por mim, porque eu era mesmo muito fã e, como eu já disse, eles foram importantes na minha adolescência, sabem? Eu fui ao concerto deles, foi uma loucura total o concerto deles. O Liam, durante essa altura, sempre foi excelente com os fãs, sempre foi incrível e, portanto, isto é tudo inesperado. Acho que estávamos todas à espera de uma reunião dos One D, mas infelizmente isso não vai acontecer, não é? As reações do Harry, do Niall, do Zayn e do Louis deixaram-me com uma lágrima no canto do olho, porque eles eram irmãos, eles cresceram em conjunto, eles passaram por muitas coisas em conjunto, muitas coisas horríveis também da indústria, portanto deve ser mesmo muito complicado. O Louis era aparentemente aquele que manteve mais contacto com o Liam. Ele vai deixar sem dúvida um legado com os One D, eles foram uma parte muito importante da vida de muitos adolescentes, tal como a minha, e não só adolescentes, também adultos, jovens adultos, pessoas mais idosas, toda a gente gostava das músicas deles e eu acho que este vídeo é também um testamento para a saúde mental, porque desde que ele saiu dos One Direction a saúde mental dele foi decrescendo e decrescendo e decrescendo e os mídia têm um impacto tão grande na saúde mental de jovens cantores, jovens famosos, jovens celebridades e é simplesmente um impacto que altera completamente a perspectiva de vida deles. Eu gostava que nós relembrássemos todos o Liam como o rapaz doce que ele era, não esquecendo aquelas controvérsias recentes em que ele esteve envolvido recentemente. E vamos também refletir um bocado na importância da saúde mental, porque eu acho que este vídeo prova de que a nossa saúde mental é mesmo muito frágil. E se vocês eram Directioners como eu sei que é uma situação agridoce. O Liam que nós conhecíamos não era o mesmo Liam de agora e, portanto, isso para nós é muito complicado de gerir também. Mas pensando naquele adolescente e jovem adulto que ele era
ao longo da sua carreira nos One Direction. É mesmo difícil não ficar de coraçãozinho apertado. E eu tenho a certeza que tanto ele como todos os outros membros da banda tocaram na vida de muitas pessoas, a minha incluída. Portanto, este foi o vídeo sobre Liam Payne. Não estava à espera de o gravar. Se vocês tiverem problemas em termos de saúde mental, se estiverem a passar por coisas e têm medo de falar com as pessoas que vos são mais próximas, ou se acharem que não têm ninguém com quem falar, por favor, contactem alguém. Há profissionais, há linhas de apoio, eu vou deixá-las aqui no ecrã. De certeza que há pessoas que se preocupam convosco, mesmo que vocês achem que não, eu garanto-vos, há sempre alguém. A vossa vida é muito importante. E por um outro lado, se vocês conhecerem pessoas que sejam mais frágeis ou precisem de um ombro amigo, por favor, sejam esse ombro amigo. E é este o vídeo. Eu espero que vocês reflitam sobre saúde mental e sobre aquilo que é ser um ser humano, ter empatia e ajudar-nos uns aos outros. Vejo-vos no próximo vídeo. Beijos!